Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia e nem aonde você está. O importante é que o seu dia seja bom. Estamos começando mais uma live do Eis-me Aqui, Mulher. Uma live que sempre traz algum assunto relevante, algum assunto com superação, algum assunto com testemunho, sempre com história de mulheres que estão aí para falar conosco. E nós agradecemos hoje a nossa convidada, que é brasileira, mas morou algum tempo lá na Índia, vai estar nos contando essa experiência e como a mulher indiana ela é vista. Como que é então nascer na Índia, ir morar na Índia, no caso dela como uma brasileira, né, estando lá, como que ela é vista, como que é então a sociedade. Deixa eu contar para vocês que a revista Veja, ela fez uma reportagem e o título da revista é O Lugar Mais Perigoso para a Mulher. Então, nós vamos saber um pouco mais sobre essa história. A André, nossa convidada, já entrou, já acenou. A minha sogra maravilhosa, Maria Luísa, tá aí já com a gente. Obrigada, sempre tem um pessoal que participa da live ao vivo, né? Sempre escrevendo, fazendo comentários, perguntas também, e a gente fica muito feliz com essa participação, e também vocês que assistem depois, que a live fica gravada, e é sempre uma alegria saber da audiência e dos views, das visualizações, sempre com assuntos onde a gente procura trazer algo que realmente possa estar acrescentando algo, fortalecendo e também mostrando que todos nós temos dificuldades e como a gente supera elas. Então, bacana que todas as nossas convidadas sempre trazem um testemunho pessoal de como tem sido a verdade, a realidade, a vida como ela é. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Andriele. Ela já deu, gente, uma entrevista para o Eis-me Aqui no Ela Conta o testemunho dela e como ela tem vivido como missionária e como foi essa experiência, como foi esse chamado lá para a Índia. Oi! Aí, essa lindona! Oi, Andriele! Oi, estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Que bandeira linda aí atrás, hein? Eu acho, eu gosto muito das cores da bandeira, eu gosto muito dos temperos da Índia, inclusive de algumas roupas. Mas tem muita coisa que eu confesso que, olha, quando eu penso, né, em morar lá, estar lá, que eu acho muito corajosa e acho demais, assim, essa força, coragem. Mas, para o pessoal entender um pouco sobre isso, eu vou pedir, né, Andriele, primeiro para te apresentar. Quem é a Andriele? Fala um pouquinho de ti, conta um pouquinho assim, antes da Índia, aquilo que você sentiu no coração aí para te falar, até chegar aí como que tu foi para lá na Índia, a gente daí entra no assunto. Primeiro vamos fazer aqueles programas de TV que te dão um suspense, deixa aquela parte, né, mais dramática, mais tensa, e até mesmo o final feliz, né, porque teve, graças a Deus, muita coisa boa também acontecendo, inclusive Deus usando a vida de vocês e de tantos outros missionários. Então, quem é a Andriele? Oi, povo, oi, mulheres. Primeiro falar, né, Tati, não tem como. Tudo na Índia é colorido, né? Tudo na Índia tem uma explosão de cores. E na Índia, que nem a maioria das pessoas falam, ou você ama ou você odeia. Quase não tem meio termo, porque tudo é muito diferente, né? Tudo é dois paralelos. Mas um pouco sobre a Andriele. Oi, meu nome é Andriele. Eu sou casada, tenho um filho de 2 anos. Agora estou nessa jornada de mãe, de esposa. Sou cristã, graças a Deus, desde que nasci. Meu pai e minha mãe sempre foram cristãos. Eu nasci nesse meio. E então eu tenho um privilégio de conhecer essa verdade desde o dia em que eu nasci. E por conhecer essa verdade, sempre estive envolvida dentro das atividades da igreja e enfim, nessa vida de faz de tudo dentro da igreja um pouco, dança, canta, faz teatro, limpa a igreja, ajuda em almoço, joga bola, faz tudo dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, né?
E o Só um amor detalhe. a... Desculpa, só assim, gente, o jogar bola é literal, tá? Ela joga, o esposo é professor de educação física, professor do meu filho, tem um trabalho lindo também com essa questão aí de jogar bola, então é literal, ela joga mesmo, bate bolão. A gente joga, né? O bolão a gente já vai ficar assim por ver o que vai acontecer, né? Mas Olha, na Índia a gente joga bem. Ó, viu? Tudo depende de onde que tu tá no globo, né? Querida. E aí, mãe, faz de tudo um pouco na igreja. E aí veio essa vontade essa vontade de Deus mesmo com a Índia, né? Eu acredito que Deus, na nossa história, se a gente observar toda a nossa história, Deus vai conectando para o propósito que Ele quer, né? Então, toda a minha história, eu sempre tive... e hoje, assim, até pensando até por essa questão da ótica feminina, que eu estava pensando, como falar a Índia, assim, pela ótica feminina e pela Andriele também. Deus sempre vai encaixando a nossa vida e os nossos propósitos junto com o que Ele quer para nós. Então, nesse sentido, a minha vida sempre foi muito nesse propósito, assim, nessa missão já. Eu recebi meu chamado missionário, que eu entendo como meu chamado missionário, com 9 anos. E aí fui desenvolvendo isso na minha vida, né? E eu me lembro que desde aquela época, a minha mãe, meu pai, especialmente, eles sempre diziam assim: tu não vai para a Índia sozinha. Tu não vai para a Índia sozinha. Era aquela coisa, tu não vai para a Índia sozinha. A Índia, porque a Índia tem essa questão de ser um lugar horrível para as mulheres. E quando eu estava na escola, na faculdade, enfim, eu ficava todo tempo. Um dia eu vou para a Índia. Um dia eu vou para a Índia. E até na igreja. Um dia eu vou para a Índia. Um dia eu vou para a Índia. Deus me chamou para aquela nação. E aí todo mundo dizendo. Ô, André, tu falava na escola para os teus colegas? Falava. E eles achavam uma loucura. Então foi muito interessante que quando, depois, muitos anos, imagina, no fundamental, no ensino médio, eu dizia assim, você vai fazer o que na faculdade? Eu vou... Era quase sempre, eu quero fazer história, mas, na verdade, eu quero ir para a Índia. Enquanto Deus não me levar, eu vou fazendo outra coisa. Mas, na verdade, o meu coração e a minha oração era sempre ir para a Índia. Uau! Né? E a gente sempre ouve isso. O lugar mais perigoso, um dos lugares mais perigosos para a mulher viver, e de tudo que é o tipo de pergunta, né? Claro. Até é engraçado que a Índia ficou tão envolvida que tem gente que acha que logo quando eu passando depois eu encontrei o meu marido que estava indo para a Índia, as pessoas juravam que ele era indiano. Tinha um monte de pessoa que até conhecer toda a história juravam que ele era indiano, de tanto que eu estava falando na Índia, né? E aí eu, enfim, recebi meu chamado com 9 anos. E desde aí fui sempre orando e falando e pedindo e clamando e estudando sobre a Índia, né? Porque tem essa questão. Eu sempre me estudei bastante, me preparei bastante, porque eu também sabia que eu não estava indo para uma novela do Caminho das Índias, né? Eu tinha total ciência da onde eu estava indo, assim, apesar da alegria, de romantizar assim, a viagem, o lugar, as pessoas, o lado bonito, eu sabia que eu também estava indo para um lugar punk. Sim. E o que te preparou, assim, antes de tu ir, assim, já te falou que tu estudou, né, para ir para lá. O que especificamente, além de pesquisar sobre a cultura, né, sobre várias coisas, o que assim, dá detalhes, assim, como que tu te preparou? Né, o que, assim, específico, exemplo? Quando eu estava... Na verdade, quando eu tinha uns 9 anos, até uns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, a gente tinha esse problema da internet. Não era tão fácil as pesquisas como eram hoje, né? O pessoal, né, deve se lembrar que era a internetzinha de escada, só no horário, né, estabelecido, então dividia com um monte de gente, um monte de irmão, todo mundo queria olhar um pouco o Orkut, não dava tempo de muita coisa. Sim. Mas eu lia muito em livro, via muita notícia, assim, tudo que saía notícia. Eu me lembro que na época
eu gostava muito disso, então eu falava, aí minha mãe e meu pai, eles traziam coisas, revistas do trabalho, dos lugares que eles achavam, recorte. Esses dias, até um tempo atrás, eu achei tipo um Taj Mahal que abria recortado de uma revista, tipo da Veja, alguma coisa assim que o meu avô trouxe de serviço. Então as pessoas vinham me dando as coisas que achavam e eu ia fazendo esse recorte e ia estudando. Aí depois, com a internet, depois quando começou a melhorar, eu ia pesquisando mesmo. E olhando, e vendo vídeo, estudando, e lendo, e pensando, sonhando. Eu me lembro que a questão até foi engraçada do sari mesmo. Que quando eu cheguei na Índia, eu já sabia vestir o sari. Claro que eu não tinha a mesma maestria, a mesma agilidade para vestir o sari. Mas eu vestia o sari. Explica para o pessoal o que é o sari. O sari, vamos lá. Vamos começar. O sari é um tecido. O sari é uma roupa super tradicional. Toda mulher indiana casada usa. O sari é uma peça que ela tem tipo uma saia por baixo. Os mais antigos falam as anáguas, né? E ela vai. Os saris normais, saris de mulheres pobres, uns 4, 6 metros. Saris de festa, saris de mulheres ricas, uns 8 metros de tecido. Uau. Só uma faixa de tecido, nada mais. Tu passa toda a volta nessa anágua e aí tu vai fazendo como se fosse um lequezinho na frente, faz uma dobradura e aí puxa aquela parte, joga para trás, né? O sari, e aí tem uma blusa assim e tal. Basicamente é isso e ele só é preso, ele não tem nenhum tipo de costura. E essa é a roupa mais tradicional. E prende o próprio tecido enrolando no tecido, como se fosse fazer uma roupa com a própria faixa grande de tecido, então. Pelo que você explicou. Sim, exatamente. Não tem nenhum tipo de costura ou, assim, no máximo um alfinete ou alguma joaninha e tudo, só para prender ali na parte mais da cintura. Mas, em geral, ele é só preso e enrolado e pronto. Esse é o sari. Bom, eu aprendi a botar o sari. Então, na verdade... E eu aprendi a botar o sari. E eu aprendi a botar o sari em casa, com lençol. De tanto que eu ficava naquela obsessão de ficar brincando de indiana, né? Então, cheguei lá, já botava o sari. Obviamente que não fazia tão bem quanto as indianas, mas já estava aqui. E isso foi que eu fui estudando a cultura e vivendo e enfim, tudo que eu conhecia, que eu sabia que eu podia, eu ia acrescentando. Então, na verdade, tu fez uma pesquisa histórica, né? Tu pesquisou história e também eu te perguntei, tinha feito uma pesquisa de campo, né? E, de certa forma, experimentar a roupa, né? Ou até mesmo provar alguma comida, algum tempero, alguma receita, essas coisas, assim, mais próximo do que é a vivência lá. Até, então, realmente chegar lá. Ok. E aí, conta pra gente quando chegou lá. Eu confesso assim, que com algumas coisas que tu me contou, assim, que eu já não tinha muito que falar, mas essa parte da lei ter que entrar para que realmente não aconteça o aborto. Bom, fala, nascer mulher na Índia. Conta, vai lá desde o início, assim, conta como é que é para o pessoal entender e compreender essa realidade. Porque uma coisa é a gente falar e às vezes as pessoas pensam, tá aumentando, tá exagerando, para fazer um marketing, para chamar atenção. Mas tu morou lá, tu esteves lá, e com certeza tu não tem intenção nenhuma em fazer chamariz, comentar a história. Tu quer trazer informação, até para que as pessoas compreendam, né, como funciona o trabalho de um missionário quando vai para um país assim com uma realidade tão de necessidades. Então, por favor, conta. Eu realmente, depois assim que eu fui para a Índia, passada aquela emoção de tu chegar no lugar que tu sempre sonhou, que Deus te prometeu, de tu concretizar isso na tua vida, foi esse período de assim, poxa, agora eu sou mulher nessa nação. E eu sou uma mulher privilegiada, porque eu vim com um marido que cuida de mim, que me trata de maneira igual, eu tenho condições de me cuidar, eu sou uma pessoa que eu tenho acesso enfim, a internet, a dispositivos que me garantem que eu vou
até o próprio conhecimento, saber que eu estou segura, né? Eu sei o que é abuso, o que não é, o que está de mais, o que está de menos, né? E enfim, quando eu cheguei na Índia, essa foi o meu maior choque, porque assim, desde o primeiro momento que eu saí do aeroporto, subi no carro de um amigo nosso missionário, fui para casa dele. Primeira volta que a gente saiu numa rua indiana, tu sente que tu já não tá num lugar onde tu tá literalmente segura. Porque a gente passa o tempo inteiro com homens olhando pra gente. Tempo inteiro. Esse, né, numa brasileira. Porque as mulheres indianas em si, eles praticamente não olham. Eles estavam sempre olhando porque a roupa não estava tão igual. Porque a pessoa é mais alta. Porque tava... Uma coisa que era um escândalo era eu e o Ezequiel andar na rua, um do lado do outro. Olha só. A gente casou e quando a gente foi pra Índia, a gente casou e a gente brinca que a gente nem passou por aquele momento assim de andar abraçado, de andar de mão dada na rua, porque a gente foi pra Índia e na Índia a gente só andava um do lado do outro. E as pessoas já ficavam tudo olhando pra gente, só porque a gente estava andando um do lado do outro conversando. Porque a mulher na Índia sempre anda atrás do marido. Sempre. Não com a mãozinha atrás dele, é sem pegar na mão e atrás mesmo. Atrás dele mesmo. Uau. E aí fica aquele olhar, e tu sabe que é aquele olhar de curiosidade, mas também aquele olhar malicioso, aquele olhar ruim, né? Até reprovação, né? De reprovação, porque vocês vão fazer algo que é diferente, que eles não aceitam, que eles não gostam. Bah. Exatamente. E aí, nesse dia, no primeiro dia que a gente descansou um pouco e saiu. E quando a gente saiu para a primeira volta, assim, tava o meu marido, Ezequiel, e um amigo nosso. E a gente até hoje conversa que estavam 2 homens e uma mulher. E eles não se intimidaram pelos 2 homens. Eles seguiram olhando. Assim, olhando. Até que o Ezequiel olhou, encarou ele. Ah, tá. Como tinha outro homem, aí ele respeitou o outro homem, não a mim, né? E eu baixei a cabeça, porque eu fiquei com medo de ir na situação e, enfim, fiquei quieta, né? Mas isso era bem comum. E aí você vê por que também que é tão difícil nascer mulher na Índia. Enfim, na Índia, desde o primeiro momento, ser mulher já não é uma opção boa. Quando a mulher fica grávida, é um período que ela melhor é tratada na vida dela. Porque ela é, especialmente, claro que nas famílias ricas também acontece, obviamente, até com maior, mas para a mulher mais pobre é a época que ela não precisa trabalhar. É a época que ela não precisa, que ela é dispensada de limpar a casa, de fazer os serviços domésticos. É a época que ela come mais, que ela come a parte maior da refeição. Não precisa dividir com as crianças ou com as outras pessoas da casa. É a parte que é a época que ela melhor fica na vida, quando ela está grávida. Porque eles acreditam que nessa época, se elas forem bem tratadas e agradarem bem os deuses, elas têm mais chances de ter filhos meninos. Por que filhos meninos? Porque na Índia não tem aposentadoria. Então o filho é uma garantia de que tu vai ter um sustento até o final da tua vida, que vai ter alguém para te cuidar. Já se tu tem uma filha mulher, além de tu ter que pagar uma educação, de que tu tem que alimentar, de tu tem que dar roupa, de tu tem que cuidar de todos esses aspectos, tu ainda, no final das contas, entrega para o marido. E todo o teu trabalho vai para a casa da sogra. Porque lá tem as famílias juntas. Quando tu casa, tu muda para a casa da tua sogra. A esposa sai da casa da mãe e vai para a casa do marido, da casa da sogra, e vivem nas famílias juntas. Eles vivem sempre juntos. Então, não é lucrativo, eles sabem, ter uma menina. Porque tu tem um gasto. Sim. E tu não vai ter nada daquele gasto. Tu não vai ter retorno, entende? Daquele gasto. Já se tu tem um menino que estudou numa boa escola, que foi bem alimentado, que sabe que é uma pessoa mais distinta, ele vai ter um emprego melhor. E no futuro, ele vai te sustentar melhor. Então, quando foi conhecido, então eles acreditam que tratando bem a esposa, Deus tem mais chance dela ter um filho homem. Só que por causa dessa questão de não poder, ter tanta preferência em ter filhos homens,
o aborto de meninas, quando se conhecia, se ficava sabendo que era uma menina, era altíssimo. E aí o governo indiano proibiu de saber o sexo do bebê até que ele nasça. Então, na Índia, não se tem ultrassom que se fala o sexo do bebê. Só sabe o sexo do bebê na hora que ele nasceu. Mas, mesmo assim, é muito comum ter meninas em bueiro, menina em lata de lixo, menina abandonada no meio da rua, numa plantação de chá. Fiquei grávida. Vi que era uma menina, abandono. Bah. É muito comum. Volta e meia no site, na nossa cidade, tu via, é um saco preto, tem um bebê lá dentro, pode ter certeza que é uma menina. Caramba! E quando elas ficam na casa, é sempre aquela coisa. Elas, mesmo que elas sejam até mais velhas, elas têm que estar sempre em obediência ao irmão mais novo, ao primo mais novo, ou aos homens da família. Então, sempre tem aquela hierarquia, né? Nunca... É bem interessante que até com uma pessoa, se tu trabalha dentro de uma casa indiana, se tu tem uma pessoa que te ajuda, uma pessoa, assim, uma empregada, alguma coisa, ela se fala com o patrão, né? Com o dono da casa, com o marido. Se o marido não tiver, só tiver a dona da casa e o filho, ela chama o filho mais novo, às vezes um molequinho de 4 anos, de chefe. E se o moleque da casa pedir assim, eu não vou guardar meus brinquedos, eu quero deixar eles todos aqui, a palavra dele vale mais do que a da mãe. Porque o homem sempre é chefe, desde que ele nasce. Especialmente se ele for menino e for o primogênito. Então... Caramba, é mais radical do que eu imaginava. Porque realmente, eu imaginava que nessa situação, a dona da casa, a mulher, poderia falar com a outra mulher, né? Ainda mais diante de um filho de 4 anos. Então, realmente, é uma cultura onde o homem, né, manda. Na época, a gente não tinha filhos, né? Mas a gente tinha amigos brasileiros e que eles mais reclamavam da questão dos meninos era essa questão de que os meninos, mesmo sendo filhos de brasileiros, eles já tinham essa tendência porque eles eram sempre privilegiados. Eles sempre tinham privilégio. Então, ela dizia assim, aqui eu não sou indiana, eu sou brasileira. Quem manda na casa sou eu. E mesmo assim, ela fazia meio escondida, assim, na sorrateira. E às vezes a gente estava lá e ela dizia assim, eu não quero juntar os brinquedos. E ela, tudo bem, não junta, eu junto. E ia lá e juntava os brinquedos para ele, entendeu? Então, essa cultura, assim, os homens têm razão. Ponto. Caramba, André, realmente é complicado. E na escola, assim, como é que é? A mulher estuda, tem os mesmos direitos, entra na escola junto, estuda junto, como é que funciona isso, assim? Normalmente, assim, né? Quanto mais mais recurso a família tem, mais comum as meninas irem para essas escolas, né? Ou ir para quanto mais rica a família, melhor também vão sendo as escolas que as meninas vão estudando. Mas, em geral, se a família é pobre, se prioriza aí o primeiro menino, né? A educação na Índia é bem cara, porque eles têm muitos idiomas. E o inglês, que é a língua oficial do país, ela não é em todas as escolas não funciona o inglês. Porque cada escola tem a sua língua do estado e o hindi. Então, se tu quer dar uma chance melhor para a pessoa no futuro, né, um trabalho melhor, ter mais oportunidades, tu coloca ele numa escola que tem o inglês, que vai aprender o inglês junto com outros idiomas, né? E essas escolas, elas são caras, são mais caras. Então, se prioriza colocar os meninos, né? E as meninas ficam nas escolas que são do dialeto local, que são da língua da Índia mesmo, né? Não, sem inglês. Se vai tendo mais dinheiro, vai subindo, né? Vai colocando ela para as escolas melhores, escolas que têm o inglês, e vai dando mais oportunidade. Mas se a família é mais pobre, bota só um menino na escola, principalmente os mais velhos, e eles que vão puxar, né, pela família e tal. E aí tem escolas que são só de meninos e escolas só de meninas. E tem escolas que são de meninos e meninas juntos, mas as turmas, os recreios, as atividades são separadas. Até na nossa igreja, por exemplo, tinha o lado das mulheres e o lado dos homens.
Mas isso também é até por uma tendência dentro da própria escola de evitar assédio, de evitar essa junção de estar muito junto, dos meninos se prevalecerem sobre as meninas, já que a gente manda, já que a gente é bom, já que a gente tem todos os direitos, então a gente ultrapassa esses limites. Então eu vejo que no início pode até ter sido para dar uma separada, para dizer, não, vocês são mulheres, tem que ficar em outro lugar. Mas hoje acaba acontecendo como algo bom, algo preventivo até, né? Porque, infelizmente, acontece muito assédio dentro de escola indiana, né? Principalmente quanto mais para o interior tu vai indo, quanto mais pequena a cidade, mais acontece, assim, né? Mais normal acontecer. Vocês moraram em que cidade lá? Era capital, era interior? Era aquilo? Nos localiza, por favor. A gente morou no estado Bengoli, que a capital é Calcutá. Mas a gente não morava na capital, a gente morava mais para uma cidade que, digamos que seria um interior, mas era uma cidade bem grande. Era uma cidade pequena até geograficamente, mas com muitos habitantes. Muitos habitantes. Era praticamente um Porto Alegre dentro de uma Pelotas, assim. Muita gente numa cidade pequena, né? Que é o normal, né? Em todo lugar tem muita gente. Mas a gente morava numa cidade que era mais interiorana, assim. Não era uma capital, um lugar onde as coisas acontecem primeiro, digamos assim. Tá, antes de perguntar sobre os recursos da cidade, sobre os hospitais e sobre como é assim a cidade, como é que é essa questão do casamento arranjado? Porque eu já vi documentário criança, né, de 8 anos sendo preparada para casar. E nesse documentário tinha menina casando com menino de 8 anos, que a família arranjou o casamento, mas também a gente já vi casos de meninas casando com homens adultos, e alguns até bem mais velhos. E como que é isso? Tu que esteve lá. É bem comum. A gente foi mesmo em 2 ou 3 casamentos, uns 3 ou 4, na verdade, casamento arranjado. Isso é extremamente comum. É a prática. Casam crianças mesmo? Crianças não. Crianças a gente não foi. Tá. Mas a gente sabe que acontece. A gente foi de meninas mais de 20 anos para cima, 19, maior idade, digamos assim. Mas isso é bem comum. Tanto que, por exemplo, aqui nós temos os classificados, né? Tínhamos antigamente nos jornais os classificados para casa e para moto, para bens. Lá tem classificado de casamento. Tu abre o jornal e tu vê os classificados, eles anunciam os noivos e as noivas, e aí as famílias vão se ligando. Tem um casamenteiro que faz as associações no meio, e é bem comum essa questão do casamento arranjado em todas as escalas, e eles optam, isso é o melhor, a nossa família faz assim, a Índia faz assim há milhares de anos, e a gente vai seguir fazendo assim. Esse é o certo. A questão dos casamentos arranjados acontece mais nos interiores ainda, mais dentro dos pequenos vilarejos, das pequenas comunidades. E no sentido, eles fazem porque eles acham que eles estão protegendo, estão dando uma estrutura a mais para aquela menina que recém vai nascer, antes que se perca, antes que se vá para outro lado, que pensa outra coisa. E até outra maneira de quando a menina ela sai de casa, ela é um gasto a menos, e ela também tem um retorno, porque tem essa questão de tu pagar o dote, né? Tu pagar pela aquele casamento. Então, tu tem aquele dinheiro. Então, assim, se eu tenho uma filha de 14, 15 anos, vamos supor, ou até menor, e eu sou de uma comunidade muito fechada, de uma comunidade muito pequena, o que eu vou fazer com essa filha e mais 10 filhos que eu tenho? Eu vou casar ela. E aí é que acontece a questão dos casamentos infantis, que é bem comum. Apesar, obviamente, deles dizerem que isso não acontece mais na Índia, que não tem nada a ver. É bem comum, tem vários grupos na Índia de ativistas, de pessoas que trabalham só para tirar essas meninas dessas situações. Mas é algo bem comum, essa questão dos casamentos arranjados, assim, e de crianças, né? Tanto e normalmente, apesar, por exemplo, de casarem na maioridade, é bem comum se casar assim, a menina ter 19 anos e o marido ter 40. Todos os casamentos... A gente tinha um amigo que ela devia ter
uns 19 anos a gente foi no casamento e ele tinha 50 e poucos. Uau! As mulheres casam muito cedo, mesmo quando casam adultas, digamos, 20 anos, 20 e poucos anos, e os homens casam mais tarde. Então é bem comum os casais ter 20 anos, o outro ter 50 e poucos, bem comum. Tá, e conta 40. pra gente o que é lá o bairro da Luz Vermelha, em Calcutá. O bairro da Luz Vermelha é das maiores zonas de prostituições do mundo. São mulheres que nascem, tem 3 gerações de família dentro das filas de prostituição. Em Sonagate tem filas e filas de mulheres que estão ali só para comer e para pagar as despesas básicas. Um quarto para dormir e comida, né? Básico. E tem as pessoas lá, os cafetões e tal, que ficam agenciando essas mulheres. E é uma filas e filas que não tem fim. Essas mulheres, elas ficam literalmente esperando em filas e os caras vão sendo tiradas para sexo rápido, né? Para, enfim. E a maioria é soro positivo, a maioria são mulheres que morrem muito cedo e que têm filhos, e que já, especialmente se é menina, né? Mas que já nascem dentro da prostituição. Até incentivando também a pedofilia, né? Porque já assim que desenvolve, rapidinho já vão para fila também. E nesse lugar acontece muito turismo sexual também, de pessoas de outras partes da Ásia e de outros lugares que vão para esse lugar só para esse tipo de comércio, né? E são mulheres que não têm perspectiva, muitas vezes, às vezes roubadas dos interiores, foram despejadas, ficaram viúvas, ou o marido achou que fez uma má escolha por ela ter sido mais audaciosa, por não saber cozinhar, ou porque não gostou da mulher que foi arranjada. Então elas são rechaçadas e acabam não tendo, às vezes, muitas outras opções, não tem muito o que fazer, e acabam caindo acabam indo para Sonagate. Aí o que tem em Sonagate para dar uma luz no fim do túnel, né? Existem outros projetos, mas até de ONGs, mas a grande maioria de pessoas que trabalham nessas regiões são cristãos, são pessoas que estão lá e que ensinam alguma profissão. Cortar cabelo, fazer bolsa, pintar unha, profissões que possam fazer com que elas tenham um lucro e não precisar ir para as filas, não precisar ir para essa zona de prostituição, para esse lugar do bairro onde que elas têm, né? E escolas, para tentar... muitas crianças, às vezes, ficam, enquanto as mães estão nas filas, elas ficam nas escolas da igreja, ficam aprendendo o inglês, ficam aprendendo outro tipo de dança, arte, ficam tendo outro contato nessa tentativa até de tirar da mente de que, enfim, eu nasci... Porque o indiano tem essa questão de castas, né? Então, quando tu nasce de uma casta e tu nasce dentro de uma estrutura familiar, tu nasceu e morreu assim. Então, se eu nasci na fila, se a minha avó foi prostituta, a minha mãe é prostituta, e eu nasci até de um ato violento de prostituição, naturalmente eu também sou uma prostituta. Então, até de tirar da mente essa questão da prostituição. Tem até um documentário muito famoso, que foi um documentário que tinha até um tempo atrás na Netflix, que é Nascidos em Bordéis, que é uma americana que vai para lá e através da fotografia ela tenta fazer com que eles vejam o ambiente que eles estão e vende essas telas. E no final dessa atividade que ela faz com eles, né, muitos acabam dizendo assim, não, mas eu nasci daqui, eu não consigo pertencer a outro lugar que não seja aqui, porque eu tô tão acostumado com isso aqui, sabe? Então a igreja entra nesse papel de levar, de testemunhar, de lutar por essas vidas e de oferecer outra maneira com que elas possam se sustentar. Aí, várias maneiras, né? Fazem bordado, ensina a fazer bolsa,
alimentação, algo que elas possam vender e se sustentar. Né? Ô, André, como é um país muito idólatra, eles têm muitos deuses, né? Muitos, muitos, essa parte da espiritualidade, né? É algo assim muito forte. Isso torna mais fácil entrar como missionário cristão ou não? Ou eles têm alguma... Como é que é, assim? A Índia é muito interessante, porque nada na Índia é uma coisa só. Tudo tem 1001 versões. Depende, por exemplo, dentro da Índia tu entrar como cristão, tecnicamente é um pouquinho mais difícil, mas dá para entrar. Mas tem estados que tu não pode entrar sendo cristão. E tem outros estados que são mais liberais. Então vamos supor que se eu fosse pro Paraná, eu fosse ser cristão, eu já não entrava. É certo que eu não vou entrar, porque o governo é mais fechado, é hindu radical ou é muçulmano radical. Agora, no nosso estado, por exemplo, que é Calcutá, é mais fácil de tu entrar sendo cristão. Até porque lá eles têm uma influência de uma grande mulher que foi Madre Teresa de Calcutá. Então, eles são mais abertos para esses projetos humanitários, para igreja, para essas práticas mais piedosas, por causa dessa influência. Então, até o governo de Calcutá é mais flexível para a entrada de cristãos e de projetos que sejam voltados para a caridade. Assim, eles são mais liberais. Interessante. Embora a gente saiba, né, como tu falou da questão de ser muçulmano, né, que é algo muito forte, rege, e aí não, né, Jesus é visto como um profeta, né, então pregar Jesus como um Deus, como um Salvador é complicado. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. A gente estava falando ali da questão das meninas na escola, a gente está falando depois da zona de prostituição, e a saúde da mulher? Porque é algo que quando tu comentou, eu fiquei impressionada, porque não é a nossa realidade, a gente não consegue imaginar não ter higiene, não ter um absorvente. Como é que é isso? Como que a saúde da mulher é tratada, né? A gente tem aqui os preventivos, tem campanhas, né? Tem tanta coisa. E como que é lá? Começa que o indiano em si, eles não acreditam tanto na medicina quanto eles acreditam na Ayurveda, que é uma medicina alternativa e natural. Então é bem comum que os indianos não vão ou só vão em casos extremos para hospital. Eles normalmente não vão. Então eles dão chá, eles tomam algumas ervas, e até em partes é interessante, eles têm uma alimentação mais natural, e eles fazem muitos usos de ervas, enfim, que ajudam. Mas, se os homens já não vão, então a mulher ela só vai literalmente para um hospital para ter um bebê. E basicamente é isso, ela vai, tem os filhos e sai. Então é bem assim, a maternidade é cheia de mulheres, a parte da maternidade. As outras partes dos hospitais é cheia de homens. E até a gente tem bastante, porque nos últimos, quando eu estava grávida, a gente ia todo tempo, né? E a gente tem bem aquela questão de... Eu ainda, né, foi a minha primeira gravidez, meu primeiro tudo, assim, então eu estava bem, né, apreensiva, aí a minha mãe me ligava e dizia, faz tal exame, faz tal coisa, pergunta se é esse tipo de ultrassom que tu tem que fazer. E eles só diziam assim, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Me davam bastante vitamina e deu, e fica tranquila. E aí, por causa de tanto insistir, eles me fizeram ultrassom. E aí foi bem engraçado, porque o ultrassom, eu tinha 2 enfermeiras e um médico. E as enfermeiras, elas entravam única e exclusivamente para me cuidar e cuidar o médico, para ter certeza que enquanto o médico tivesse ali, né, me examinando, ele não ia falar o sexo do bebê para mim, né, e não ia passar ou ter alguma atitude abusiva. Então elas ficavam só naquilo, só por esse motivo, sempre cuidando. Andriele, mesmo tu sendo estrangeira, tu não pôde saber o sexo do teu bebê? Não. E eu perguntei, porque daí eu assim, mas eu sou brasileira, me fala, por favor, o sexo do bebê. E ele não falou. Não. A gente fez 2 ou 3 exames, assim, né,
de ultrassom e não sabem, não tem que saber. Se tu quer saber, se tu, né, tem muita curiosidade de saber, aí tu sai da Índia. Aí tu vai pro Nepal, tu vai pra Tailândia, tu vai pra outro lugar do lado ali, e aí tu sabe qual é o sexo do bebê, mas em geral tu não sabe. Caramba, e tu foi saber só tu teve aqui no Brasil, não foi, teu bebê? Eu tive aqui no Brasil. Eu cheguei no Brasil e eu tava com quase 8 meses quando a gente chegou. Eu fiz uma viagem no limite, né? E aí, quando a gente chegou aqui, a primeira semana a gente já fez o ultrassom, e depois não demorou muito, ele nasceu, que daí era um menino. E eles falavam, e era bem interessante que eles falavam todo o tempo assim, falavam pro Ezequiel, tu vai ter sorte, Deus vai te dar um menino, vai ser abençoado. E eles já tratavam, desde sempre, a minha gravidez como se fosse um menino, não tinha hipótese de ser uma menina, né? Por causa que isso é bom, ser uma menina. Então a gente falava, não, mas não tem problema que eu tenha uma menina. Não, mas bom pra ti é um menino. Bom é um menino, né? Mas voltando à saúde da mulher, então elas vão muito pouco ao hospital, só nessa época. E é muito precário, é muita gente, é muita fila. Os indianos, tudo é no papel, é na caneta, tudo eles fazem no analógico ainda. Então é morros e morros, fichas e fichas, tudo no papel. Eles até têm esse termo fila indiana, mas literalmente foi uma ironia, porque eles não fazem fila, então tu nunca tem controle de quem tá na fila ou quem não tá. Então, a saúde é muito precário, porque tu ir para um hospital é estressante, tu passar horas sentado. Quando a gente tinha que ir para as consultas mensais, porque daí a gente pagou para ter um plano que fosse mais próximo do Brasil, então tinha essas consultas mensais, a gente passava o dia inteiro dentro do hospital. O dia inteiro, porque era tipo passava várias pessoas, o médico saía para comer, o médico saía para almoçar, e assim tu não pode falar muita coisa, porque senão tu perde a tua fila, eles te passam mais para trás, baixam o teu prontuário lá para baixo, tu fica mais tempo, então tu tem que ficar bem quieto e agradar. E aí a gente, como eles chegavam, viu que a gente era brasileiro, era diferente, eles às vezes nos ajudavam, botavam a gente um pouco mais para cima, mas em geral a gente ficava o tempo, horas e horas e horas e horas, num calor escaldante de 45 graus, com um ventiladorzinho de 2 pá. É um caos a saúde indiana. Mesmo paga, porque a gente pagava e pagava caro. E nisso tudo vai se triplicando para, se a saúde é assim, a indústria farmacêutica na Índia é uma das melhores do mundo, tanto que eles desenvolveram a vacina, foram um dos primeiros países. Eles são muito bons na indústria farmacêutica, mas são tudo muito caro. Então, todas essas coisas, então um remédio, é dificílimo uma mulher tomar um remédio para cólica, ou para alguma coisa que seja mais focada. É tudo com um chá, com uma massagem, com uma erva. E nisso também vai daí já pro período menstrual, que para a menina tem aquela felicidade de se tornar mulher, de poder casar, de poder agora realmente cumprir o seu papel aqui veio, que é casar, ter filhos e cuidar do marido. Mas tem aquele momento que é o pior momento da vida, porque aí agora ela sabe que uma vez por mês ela vai estar totalmente impura, impossibilitada de sair de casa, de ir para a escola, de ter com os amigos, de entrar dentro da casa do pai, de sentar na mesa. E a mulher até de dormir na cama dela com o marido. As mulheres, elas saem e ficam dormindo num quarto na rua, da casa, ou numa garagem, ou numa peça extra. Elas não dormem dentro de casa quando elas estão menstruadas, porque esse período é um período que elas estão impuras. Então, se elas estão nesse período, elas se escondem. Então, elas não usam absorvente, porque o absorvente é caro, e comprar o absorvente numa farmácia é muito vergonhoso. Uma mulher chegar e pedir um absorvente, tu pensa, Era muito interessante quando eu passava no supermercado, porque no ano que eu fui para lá, teve um filme muito famoso na Índia que falava sobre isso, e as mulheres se revoltaram assim com aquilo, assim, e começaram a postar foto com absorvente, tipo, a gente usa absorvente, as mais novas, assim. Isso é a nossa realidade, e começaram a bombar assim no Instagram, essa hashtag e tal. E essas mulheres, então foi pro supermercado, mas elas ainda compravam bem escondido, enrolava debaixo do tapate que a gente usa, das indianas, e não deixavam ver. Então, tu botar um absorvente dentro de um carrinho e na hora de tu passar no caixa, tu passar ali com uma naturalidade, como se fosse qualquer outra coisa que tu estivesse comprando, Sim. Era tipo
Ai, meu Deus, o que essa mulher brasileira está desrespeitando aqui, né? Então, aí às vezes o Zeca até passava junto com outras coisas, assim, para não ficar tão escandaloso. Meu Deus, uma mulher comprando absorvente sozinha, sem o marido. Então, a gente já ia fazer as compras do mês e já botava, assim, sabe? Então, se elas não podem... E aí acontece um dos maiores... As mulheres, que é uma das coisas que mais acontecem que dentro da mulher indiana, que é essa parte ligada à higiene pessoal. Então, tem muitas infecções e muitas causas de morte que são por não secar bem os paninhos, por usar pano sujo, porque elas secam, e é muito interessante, porque a gente tinha umas vizinhas, normalmente elas lavam a roupa e estendem na rua. Imagina para secar aqueles quilômetros de Sara, e tem que ser lugares grandes para secar, né? Então elas lavam a roupa e chega lá por umas 9 horas da manhã, elas sobem, todas as mulheres subiam para estender as roupas no terraço do apartamento onde a gente morava. E eu às vezes subia junto para ficar olhando, para tentar ali, né, conversar, e foi me aproximando. E todo mundo sabia que eu era brasileira, que tinha chegado no condomínio, então para começar, né, a quebrar o gelo e tal. E a gente via várias coisas, vários e vários tipos de roupas presas. Às vezes a gente via as cuecas do marido, dos filhos, mas a gente nunca via as calcinhas e a gente nunca via os paninhos. Eles estavam sempre escondidos, às vezes secando em algum lugar do quarto, escondido, tapado, para não ver. Então, num calor úmido, que nem a Calcutá, num lugar assim, né, que chove, tá um calorão de 40 graus, aí chove. E aí, em meia hora, aquilo já subiu todo aquele calor de novo. A umidade, apesar de ser calor, não seca as coisas. E em quando está começando a secar, já voltou o período menstrual de novo. Então, isso dá uma das maiores causas de doenças, né, das mulheres na Índia, é relacionada à falta de higiene. Cara, a pessoa morrer por causa disso, né? Então é muito interessante, e elas não tocam nesse assunto, e se a gente chega na casa de uma indiana e ela nem te convida para entrar se ela estiver no período menstrual, porque ela sabe que ela já não pode entrar na cozinha, que ela não vai poder te servir, que ela não vai poder sentar perto do marido para conversar contigo. Então é um período que elas se isolam. Obviamente. Esse período que agora está melhorando. Esse período que tu disse, né, que lá é considerado como impura. A gente entende que é por causa da questão do ciclo menstrual, mas elas se sentem inferiores, elas ficam nessa coisa, eu não posso nem chegar perto, eu não posso, como tu falou assim, eu tenho que ir para um quartinho. Isso para elas, tu que conheceu, tu chegou a falar com elas para saber como que elas se viam, como que é isso, porque uma coisa é a gente do lado de fora olhar e já chegar com uma impressão, né? Isso. E outra é tu falar para a gente, não, para mim é tribom, quando tu falou da gravidez, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, na gravidez eu estava ótimo, eu estava super bem, porque eu não fazia um monte de coisa. E essa questão da impureza, era um momento onde ela tinha uma certa vantagem por estar afastada de tudo, ou não? Também era muito ruim, porque era humilhante. Como é que é para ela, mulher indiana? Tem o fato de é um tempo de descanso, né? É um tempo dela ficar mais sentada, é um tempo dela poder relaxar, assim, né? Digamos, em parte. Sim. Mas, em geral, diferente da gravidez, que ela é como se fosse uma deusa dentro de casa, que está com outro ser, com a expectativa toda de um filho, de um herdeiro, no período menstrual, é bem essa questão de estar impura mesmo. Então, tem essa questão de... e é muito interessante de pensar que, por exemplo, a gente, no Brasil, uma mulher ocidental, no período menstrual em geral, a gente já se sente mais sensível, já é uma coisa que não é confortável. Então, a gente já fica mesmo assim para baixo, se arrumar, pensar nisso, pensar roupa para não vazar, não sei, todo aquele monte de coisa. Alteração de humor, né? Tanto questão hormonal, a própria questão do humor. Toda alteração de humor e toda alteração da vida, né? Que tu fica... E ainda tu carrega assim, bom, eu tô impura. Mesmo que eu quisesse, eu não posso entrar dentro da casa. E isso é muito interessante que as meninas mais novas agora, e as que são mais
à frente, assim, do seu tempo, porque tem meninas que consideram, bom, isso é a nossa realidade, mais de famílias mais tradicionais, mas a gente tinha uma amiga da igreja que ela era totalmente, era muito engraçado que ela era uma indiana bem ocidental, assim, porque ela nem usava roupa indiana. Ela tinha uma aversão a tudo que fosse indiano. E ela foi muito interessante que no dia que ela começou a surgir esse filme, coisa e tal, ela fez um repost do filme dizendo assim, eu vou hoje comprar o meu absorvente e dormir dentro de casa. E eu tô assim, eu não sei o que aconteceu, assim, no final das contas, se ela, dentro daquela estrutura, ela nunca me contou, elas são muito fechadas nessa questão de expor a família, né? Sim. O que o pai, depois o que vão pensar, os brasileiros vão pensar da nossa família, da nossa cultura, do nosso jeito. Mas eu achei interessante, assim, que ela, assim, hoje eu vou, né, comprar um absorvente e vou dormir em casa. Então, elas se sentem realmente impuras, elas não podem, se ela tivesse qualquer outro compromisso, bom, desceu, sim, acabou. E quando então encerra o ciclo, né? Que vem a menopausa, e aí geralmente eles são mais velhos, e a própria questão de ser viúva na Índia, como é que fica isso? Aí tem aquela questão, né? Tem as viúvas na Índia, hoje, muitas famílias estão ficando com as viúvas, né? Mas, como eu já falei, na Índia não existe aposentadoria. Então, a partir do momento que ela se tornou viúva, ela já não serve mais para nada, porque ela já não trabalha o mesmo, né? Especialmente as mais velhas, né? Mas elas já não trabalham, já criaram os filhos, então elas ficam ali, sendo um peso morto, digamos assim, para a família, no sentido, né? Os indianos pensando. E quanto mais antiga for a viúva, mais ela acha que ela deveria ter morrido também junto com o marido. Que a vida dela sem o marido não tem valor nenhum. Tanto que na Índia, há uns anos atrás, né, no século passado, era comum o sadi, que é quando as viúvas se jogavam na pira para ser queimadas juntas com o marido. Vivas, o marido morria, elas faziam todos os votos ali, a cerimônia, e na hora que estava queimando a pira, elas eram jogadas, ou elas se jogavam junto, porque ela não tinha mais valor a vida dela sem o marido. E essa prática ela só mudou quando um missionário foi para a Índia, viu essa técnica, viu como era sofrido, porque tinha mulheres que eu quero me jogar. Mas tinha mulheres que não, eu não quero me jogar com meu marido, eu não quero morrer queimada, né? Eu tenho filhos para criar, eu posso fazer outra coisa. Então não queriam se jogar. E eram obrigadas a se jogar, porque era da cultura. Como é que ela ia envergonhar o marido dela, assim? Como é que ela ia se reencarnar de novo se ela foi tão rebelde? E aí esse missionário começou a escrever para o governo, para a igreja, e a igreja começou a escrever para o governo britânico, e aí como a Inglaterra era colonizou a Índia, né, modo de dizer, mas estava ali, né, ela começou a pressionar as autoridades e eles tiraram isso, então não virou mais obrigatório, e virou, na verdade, até contra a lei. Mas agora já é muito difícil tu ouvir de uma mulher que fez o sadi, que se jogou na pira. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes nas aldeias menores, ela não se joga, mas eles vão lá e botam incendeio a casa dela. Porque ela não morreu na pira, mas morreu dentro da casa. Entendeu? Então, ser viúva na Índia é muito complicado, porque tem um peso. Então, meu Deus, a gente ganha pouco, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem perspectiva na velhice de ter um descanso, a gente vai ter essa mulher, essa viúva. Então, vamos queimar ela. Ainda mais assim, às vezes ela não tá na família dela, ela tá na família do marido, com outras pessoas, com as cunhadas, com genros, com todo mundo que chegou de outras culturas, né? De outro ciclo social, de outra casa. Então as casas se tornam um caldeirão, assim, né? De eu gosto, eu não gosto, de intriga, E aí quando ela fica viúva, ela, bom, eu não tenho meu marido, que era a pessoa que dava suporte dentro dessa casa. Eu não tenho mais o dinheiro, o salário dele. Eu não tenho mais a proteção dele. Eu sou uma inútil. Então, ou às vezes a família pressiona para sair de casa, para ir morar na rua, para viver essa coisa de mendigação, ou
acaba, às vezes, até se matando. Na Índia, qualquer coisa para eles é uma questão de suicídio, então eles se suicidam muito. Ou vão para Varanasi, que é a cidade das viúvas, e elas ficam lá perambulando, pedindo esmola, esperando a morte chegar. Ô, André, deixa eu trocar um pouco de assunto, assim, porque tem uma questão na Índia que eles são, eu não sei se eles são maiores ou equivalente à indústria americana, né, de Hollywood, assim, em relação a filmes, porque eles produzem muito filme. E agora, até com as plataformas, Netflix, enfim, e tantas outras, a gente tem visto muito, chegou muito para nós. Mas quem sabe um pouco, gosta de cinema aí, sabe o que eu tô falando, que realmente o indiano produz muito, mas muito filme. E como é que fica isso? Porque a gente vê, tanto nos filmes, como até mesmo em documentários, um glamour, uma parte assim, da riqueza, uma parte assim, ó, o Taj Mahal e aqueles casamentos assim de festas não é uma noite, 3 noites, né? São, sei lá, dias. E cada dia é uma festa, e roupas diferentes, e preparação, e os convidados, enfim. Como é que é isso? Assim, porque parece que são mundos totalmente antagônicos, totalmente diferentes. Né? Tu viu isso de perto? Como é que explica pra gente aí esse outro lado da Índia, assim, tão, né, hollywoodiano, glamouroso? Tão Bollywood. A Índia realmente... Eles produzem um filme por dia. Digamos assim, todo dia tem um lançamento de um filme. Todo dia. Porque eles fazem muito mais, assim, eles fazem muitos filmes. Tem várias indústrias de filmes e eles passam olhando filme e eles amam, né, falar de filme, né? E eu adoro filmes indianos também. Eu sou muito fã, eu sempre olhei e gosto das músicas e tal. E na Índia, para o filme dar certo, para ser sucesso, primeiro eles lançam a música. Se as pessoas cantarem as músicas, se as músicas tocarem na rádio, se as pessoas dançarem a música, então o filme vai ser lançado. Porque tem muitas trilhas sonoras, os filmes são muito longos, tem intervalo no meio dos filmes. Eles dançam no cinema na hora que tá dando as músicas, eles curtem mesmo. O cinema é uma festa, é um momento assim. É um momento. Tem vários, eles levam lanche, eles fazem na hora do intervalo, todo mundo come, na hora que tá dando filme, todo mundo dança, na hora que é pra chorar, todo mundo chora, na hora que é pra rir, todo mundo ri. É um evento, né? E tem agora, cada vez mais, assim, filmes, né, maravilhosos, produções maravilhosas. E tem muitos filmes até indianos que eles falam, tem bastante crítica social, assim, que eles falam bastante sobre esse lado, o outro lado da Índia. Mas a questão é que é uma pequena minoria que vive nesse luxo, nessas coisas mesmo de marajás, de maharanis, e uma grande parte da população, a maior parte da população, que é pobre, que só olha as coisas no filme, que só vê as coisas no filme, que só acha bonito. E na Índia, como eles têm essa questão muito forte de idolatria, tudo vira Deus, tudo é idolatrado, as pessoas do cinema também são idolatradas. Então eles não conseguem perceber muitas vezes assim, que... o personagem e o ator. Que é um personagem e que assim, poxa, olha a distância social que tem entre a gente. Não, eles... que lindo, é lindo e eles amam aquilo. E dentro da sua pobreza, eles tentam replicar isso. Então é muito interessante que tu vê eles andando de Ray-Ban igual os atores. E se lança uma moda no filme, todo mundo quer ser que nem o filme. Eles tiram fotos imitando capas de filme. Então esse é um lado, eu acho até que dentro da pobreza, eu acho lindo neles, assim, que, bom, se a vida nos deu um limão, vamos fazer um suco doce, uma limonada doce, vamos se divertir com o que a gente tem. Então, eles olham para essa questão da riqueza, acham lindo, admiram, e acham realmente que eles mereciam ter eles acham assim, bom, essa artista, ela realmente merece ter ela realmente merece ser rica, ser bonita, né? Pois e é, a gente olha. Então, a mulher que ela é atriz, né? Que a gente vê nos filmes, elas estão ali atuando. Aparentemente, elas não têm uma diferença social do homem, do ator. Né? Quando a gente vê o filme, claro, né? A gente não sabe como é que é lá por trás, na hora de gravar, na hora que ela é tratada, né? Para passar o filme, o roteiro, enfim. Mas, realmente, quando ela sai da tela, que as pessoas veem elas nas ruas, as atrizes, elas têm, então, um certo glamour, têm esse respeito. É muito interessante isso, porque na Índia, assim, ó, eles acham lindo
as atrizes. Eles acham maravilhoso, eles elogiam, eles curtem, eles compram as roupas, assim, dentro, né, tudo que eles fazem vira moda, vira assunto. Mas é interessante que ninguém quer que uma filha seja atriz. Olha aí. É bonito olhar, mas não para nossa família, né? Até porque, poxa, uma atriz faz cenas muito... Mesmo que o beijo na Índia veio uma cena de filme de beijo, é raríssimo. E agora são dos 5, 6 anos para cá. Antes nem existia beijo nas produções indianas. Então, meu Deus, mas ela dança, essa exposição, ela não está cuidando da casa, ela é uma mulher que tem seu dinheiro, que, né? Então, é bonito, mas na casa dos outros, né? Eu idolatro, mas na casa dos outros. Na minha família, todos nós vamos seguir a tradição à risca. Sim, ainda tem preconceito, mesmo nessa área. Mesmo nessa área. Andriele, infelizmente o nosso horário de live, né, é 1 horinha, e realmente é um assunto muito legal, é muita coisa pra gente estar falando, né? Teria muitas outras coisas pra gente falar, até mesmo sobre a questão dos homens, né, como eles tomam banho, fica uma curiosidade pro pessoal, né, de incenso, enfim. Mas conta pra gente, assim, ó, diante de tanta situação difícil, né, e como mulher, e trabalhando lá como missionária, conta um caso, deixa uma mensagem, fala alguma coisa assim, para nos dar essa esperança, e como a gente aqui do outro lado do mundo, a gente pode fazer a diferença, né? A gente sabe a questão da oração, e até eu gostaria que falasse um pouco o que orar especificamente, né? Mas fala algo assim que realmente possa ficar, que vai ficar gravada essa live, para mexer mesmo com a gente que está aqui do outro lado do mundo, e para a gente ter um olhar diferenciado em relação não somente aos indianos, mas essas realidades tão diferentes da nossa, né? Para que a gente também possa ser mais grato pela vida que a gente tem, enfim. Tudo contigo, minha linda. Eu acho bem assim nesse ponto, né? Hoje a gente vê tantos movimentos que querem descaracterizar as mulheres, e eu sempre falava isso quando eu estava lá na Índia. Nossa, a gente tem muitos direitos. E não é que a gente tem que parar para ter direitos, mas também entender que cada um dentro do mundo tem o seu papel. E, inclusive, nessa questão de gênero. Pode ser que as pessoas não aceitem, mas nós temos papéis diferentes e distintos. E quando a gente faz a nossa parte bem feita, a gente se sente bem e a gente agrada ao nosso Criador. Então, a gente, como mulher, fazer a nossa parte bem feita, né? Fazer a nossa parte com amor, de ser quem nós somos como mulher, como o nosso Criador nos criou. E essa é a parte mais difícil das mulheres indianas, e era o que a gente mais trabalhava com as meninas do projeto. O que a gente mais trabalhava dentro da igreja é de que, independente do que o marido nos veja como nossos pais nos criaram, nós somos amadas de um Criador. E de que nunca na história, ou se alguém falou que isso é verdade, então ele tem que provar e desmentir de que Deus nos fez para ser inferior ao marido, ou que Deus nos fez mulher para ser inferior. O nosso Criador nos criou com amor. Jesus amava as mulheres. E Ele nos ama com as nossas particularidades, e foi assim que Ele nos criou, para um propósito único, específico, e nos deu tanta graça, tanta gentileza, tantas maneiras de fazer, que às vezes os homens não conseguem fazer. E a gente acaba perdendo o nosso papel e a nossa identidade por querer ser igual aos homens, e acaba perdendo o que os homens não têm. Então nem eles vão ter e nem nós. E na Índia a gente via exatamente isso, que a gente tinha que estar sempre falando. Vocês são amadas. Vocês podem não ter sido escolhidas por parte de vocês, e eles podem ter ficado com vocês mesmo que vocês não quiserem, mesmo que eles não quisessem. Vocês podem ter casado com um marido arranjado e ele nunca amou vocês. Mas vocês podem ser vistas só como uma pessoa de reprodução, mas há um Deus que ama vocês, que criou vocês com um propósito único e específico. E aí, quando a gente via isso, a gente vê por que as mulheres enchem as igrejas. Por que as mulheres movem o mundo na oração. As mulheres são as que mais oram. As mulheres são as maiores intercessoras que existem de todos os avivamentos, de todas as grandes coisas que aconteceram no Evangelho, no mundo, sempre tinha uma mulher. Porque a gente se superou tanto no escondido que quando a gente sai para fora, a gente brilha. Então, a gente via isso nelas, assim, que quando elas entendiam que elas eram amadas e que elas tinham um propósito, ninguém segurava aquelas mulheres. Elas vinham da plantação de chá com as crianças atrás, enroladas no sari, e elas não liam, não tinham Bíblia, não tinham, às vezes, nem oferta para dar nos momentos de
de comunhão, para trazer alguma coisa para a mesa, para, né, ter comunhão com as outras mulheres. Mas elas estavam ali, elas não liam, às vezes elas não entendiam o que estava sendo pregado, porque ela falava em outro idioma e a gente estava pregando em hindi ou em inglês, mas elas estavam ali, sabe? Então, é essa força de que a gente ser quem nós fomos criadas para ser. Não o que dizem que a gente foi, não o que falaram que Deus fez pra gente. É procurar quem nos ama de verdade. E mesmo que o nosso pai nos abandone, mesmo que a mãe esqueça da criança do seu ventre, Deus jamais esquece o que ele fez. Então essa é a grande essa é uma das coisas que a gente trabalhava muito com as meninas, qual a sua identidade, qual o seu criador. E diferente do que vocês veem aqui, diferente do que vocês ouvem dos deuses, diferente do que vocês veem na sociedade, existe um Deus que ama e se importa com a gente exatamente do jeito que a gente é. E nos deu essa capacidade de sermos mulheres, e de sermos influentes, e de sermos fortes, e de mover o mundo, né, em todos os aspectos da nossa vida. Meu Deus. Muito obrigada, Andréia. Obrigada por nos lembrar que nós somos amadas, que nós somos mulheres únicas, e que não importa como foi a nossa vida, como foi a nossa realidade, o importante é a gente saber quem a gente é e aonde a gente quer chegar com um Deus tão grande, tão lindo, tão maravilhoso. E eu quero agradecer aqui hoje, em especial, a uma pessoinha que eu vi ali, alguns comentários que me emocionou, que é a Fernanda Taboada, que é a tua cunhada. E eu sempre tive muita admiração. Uma vez ela fez uma peça, uma participação especial, na verdade, no musical da escola dos meus filhos. Só de lembrar daquela força dela lá, eu chorei na peça de teatro. E só de lembrar que já estou com os olhos cheios de lágrimas. Ainda mais... Vai chorar, Tati, vai chorar agora. Eu sou muito chorona, tá? E hoje eu já fui lá na escola, então eu tô mais emotiva do que nunca. Só que a Fernanda, gente, para quem não sabe, ela teve uma história aí, uma grave doença, e moveu muita gente orando por ela, né? E se ela quiser, a convite ao vivo, tá? Eu gostaria muito de fazer uma live com ela, porque é uma guerreirona, ela é maravilhosa, sempre foi. Obrigada, tem que agradecer, minha linda. É uma honra saber que tu está aí nos ouvindo, participando. Tenho muita admiração por ti. Durante muito tempo, ela foi líder de Libras na igreja, e eu sempre gostei muito de ver ela interpretando, porque ela tem um dom do teatro, ela é maravilhosa, né? E ela está aí, então, representando as mulheres, e eu estou muito feliz, né, por ela estar aí. Então fica aí, Fê, a gente ora muito por ti, é uma alegria saber que tu está aqui com a gente. E, Andriele, minha linda, eu sei que tu tem muito mais para nos contar, quem sabe a gente pode ainda fazer outras lives, mas eu agradeço por ter separado um tempo, né, na tua agenda, né? Eu tentei falar com ela antes, mas eu fui bem no dia do aniversário, gente. Olha, ver se pode uma coisa dessas. É muita data, né, Andriele? Mas enfim, querida, Deus te abençoe, tá? Tu e o Zé, que teu bebê lindão, que vocês sejam sempre muito abençoados e usados por Deus, que Deus corresponda aí tudo aquilo que ele tem sonhado para vocês, as expectativas, e que ele leve para muitos lugares. A gente está muito feliz com essa parceria aí, de ter vocês junto conosco, dando aula e pregando, e dando palestra e respondendo aqui nas aulas aqui do Eis-me Aqui. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo pela tua vida e por nos trazer essa realidade. Gente, querem saber mais, entre em contato com ela, tá? Ela e o marido são missionários de tempo integral, né? Se você aí, de repente, tem um desejo de levar um casal de missionários para estar falando um pouco mais sobre missões, eles têm um coração muito desejoso de estar falando mais, de estar também ensinando, né? E fica aí, então, esse contato deles aí aqui pelo próprio Eis-me Aqui, a gente faz essa ponte com vocês, tá? Lindona, Deus te abençoe. Muito, muito obrigada. Obrigada. E, gente, olha só, semana que vem a gente vai ter aqui numa live uma pastora que resolveu aceitou, né, dar um testemunho pela primeira vez, porque ela teve uma gestação de gêmeos, teve uma perda, né, de uma das filhinhas, e quando teve a outra gestação, o filho nasceu diferente. Ele nasceu com os órgãos internos espelhados, e até saber o que era, como era, o que foi, ela vai contar, e ela vai estar falando aí
sobre essa questão de maternidade, sobre saúde, sobre perda. Então, mais uma história de superação. E em breve também teremos aqui a história de uma intercessora, né? Uma pessoa aí que passou a vida na intercessão e tem uma história de casamento aí que, olha, vale a pena a gente estar ouvindo, tá? Então, fiquem com Deus e sigam lá o Eis-me Aqui, enviem essa live aqui para muitas pessoas para saber a realidade da Índia, para estar orando pela Índia e para estar fazendo missões também. Tá bom? Amém. Mais alguma coisa, Marina, quer falar? Quero só, fazendo gancho da Fernanda, falando como é importante a igreja orar, né? A Fernanda é um milagre na nossa vida. A gente olha para a Fernanda e vê que a Fernanda é um milagre. Assim como tu, né, Tati? A gente só sabe o poder da oração quando a gente está vendo a oração fluir. Então, lembrando disso, né, de como a gente precisou de oração na Índia, como a gente ainda precisa, como eu preciso de oração, como todos nós precisamos de oração, orem, gente. Mulheres, orem. Estão lavando roupa, orem. Estão na pia, orem. Estão dando banho nos filhos, orem. Orem com os filhos, orem pelos maridos, orem pela igreja. Deus nos deu essa arma da intercessão. Então, orem o tempo inteiro. E Deus vai mover. Deus sempre move. Deus move na cura. Deus move na libertação. Deus move na profecia. Deus move as coisas através da oração. Então, não deixem de orar. Vocês estão um monte de milagre aqui dentro dessa live. Então, está passando por alguma coisa? Orem. Orem que Deus vai responder. O que foi, Davi? Ore. Ore, né? É nóis, Davi. Já gostei de tudo. Lindão. Yay! É isso aí, gente. Orem mesmo. Orem muito. Creiam, né? Creem nisso. Então tá. Eu não tô com vontade de terminar essa live. Beijo, minha linda. Tchau, gente. Beijão no coração aí. Beijo pra todos que estão aí, tá? Beijão pra todos. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.